Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema cuidado com mensagens panetonizadas. Meus amados irmãos, quando uma igreja perde o rumo, é porque perdeu o foco da doutrina. E quando ela perde o foco da doutrina, perdeu também a teologia sadia. E quando perde a teologia sadia, a igreja perde a sua identidade como igreja. E perdendo a identidade como igreja, ela abraça tudo que vem à sua frente. Muitos pensam que é necessário entender os novos tempos, as novas épocas, as culturas, para poder enquadrar, adaptar a mensagem da cruz a esses novos tempos, a essas novas épocas, a essas culturas. Meus irmãos, esse pensamento de adequar a mensagem da cruz aos novos tempos tem levado a igreja a abandonar a legítima doutrina cristã. Nós precisamos entender que o nosso foco não deve ser um ajuste do que pregamos aos novos tempos, mas sim pregar a mesma mensagem de sempre aos novos tempos. Jamais adaptar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo às épocas. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve se firmar nas raízes bíblicas e encaixar o tempo em que vivemos dentro dessas raízes bíblicas e jamais adequar a mensagem do Evangelho aos novos tempos. É preciso entender, meus irmãos, que os preceitos divinos, a doutrina cristã é independente do tempo. Não podemos e nem devemos adaptar a doutrina cristã à época nem à cultura secular. Judeus e gregos, eles tinham visão de mundos totalmente opostos entre si. No entanto, a igreja primitiva pregou a mensagem tanto a gregos como a judeus, sem nenhuma adaptação aos modos de visão que eles tinham de mundo. Meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo focalizou tempos futuros, ele não prognosticou ao jovem pastor Timóteo nenhuma mudança no conteúdo, nenhuma mudança na mensagem do Evangelho. Pelo contrário, ele disse ao jovem pastor Timóteo: prega a palavra a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuna ou não. Em outras palavras, Timóteo, não adequa a mensagem da cruz a esse tempo. Prega a mensagem como ela é. Não modifique o conteúdo. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Lamentavelmente, está se pregando hoje em muitos púlpitos uma mensagem tipo panetone, maquiada com um design atrativo e cheio de docinhos para satisfazer os prazeres de quem a ouve. E o resultado disto é que o pensamento secular está sendo ensinado com um preceito divino. E meus amados irmãos, e nesse contexto, criou-se um evangelho sintético de consumo, sem exigências, e um evangelho que só tem oferecimentos e só tem ganhos pessoais. A ladainha nos cultos panetonizados sempre é a mesma ladainha. Há poder em você, há poder em suas palavras, você nasceu para vencer. Olhe para o seu irmão à direita e à esquerda e diga: o gigante vai ser derrotado hoje, e por aí vai. Ou seja, o culto panetonizado, o culto encharcado de docinhos para satisfazer o ego, para satisfazer os caprichos pessoais de quem ouve a mensagem. Este culto panetonizado, meus amados irmãos, é um culto leviano
profano, banal, fútil e tem consistência de chiclete, pois a mensagem da cruz, ela é transformada em festa. O mais triste disso tudo, nas igrejas panetonizadas, é que o louvor, ele é carregado de rock, de samba, de forró, de funk, de rap, exatamente uma tentativa de querer mascarar a doença espiritual que já está instalada na igreja. E uma das características desses pastores panetonizados é que eles realmente são promotores de emocionalismo na hora do culto. Eles são contadores de histórias engraçadas, são gaiatos, são festeiros, são humorísticos, eles são astros do púlpitos que fazem dos ouvintes um fã-clube e não um rebanho para alimentá-los com a mensagem genuína do Evangelho, com a mensagem da cruz. Esses homens, esses líderes panetonizados, eles oferecem, eu digo, um evangelho minúsculo. É isso que eles oferecem. Um evangelho minúsculo, amalgamado às pessoas, ao modo das pessoas. Oferece um evangelho condescendente com o erro, condescendente com o pecado. Oferece um evangelho que aceita todo tipo de comportamento. E um evangelho que não tem nenhuma exigência. Meus amados irmãos, a tarefa da igreja, a missão da igreja, a função da igreja, não é tornar o evangelho aceitável, mas é pregar a mesma mensagem de sempre, a velha mensagem da cruz, mesmo que ela seja inaceitável. O evangelho não deve ser adaptado a tempos, nem a épocas, nem a cultura alguma. O evangelho basta a si mesmo, e ele é genuinamente sadio, porque ele é de Deus. A palavra de Deus não é um objeto que deve ser analisado pela cultura. Não. Absolutamente não. A palavra de Deus é um microscópico que analisa a cultura, que analisa os novos tempos, que analisa as novas épocas. A palavra de Deus, ela não pode, jamais pode ser serva da cultura. Não. Ela não pode ser serva aos gostos humanos. A palavra de Deus é juíza e não ré. A palavra de Deus é a última palavra e não a penúltima palavra. A palavra de Deus não é uma espécie de ONG, como muitos estão fazendo. A palavra de Deus não é uma espécie de ONG para ajudar, para ter assim para auxiliar, uma autoajuda para as pessoas permanecerem nos seus erros, nos seus pecados satisfatoriamente. Não. A palavra de Deus, ela tem que mexer com o coração perdido. Transformar este coração perdido, trazendo-o ao arrependimento dos seus pecados. Essa é a função da igreja, é a função da mensagem da cruz. Os líderes da mensagem panetone, da mensagem panetonizada, eles só estão interessados numa coisa: derrubar celeiros e construir outros celeiros maiores, exatamente para se sentirem satisfeitos em reter o status quo atual no qual estão vivendo. Meus amados irmãos, os ministros panetonizados, eles não têm nenhuma preocupação em alimentar o povo com a teologia sadia, com a mensagem sadia. Eles não estão presos à loucura de anunciar uma mensagem que o mundo a julga inadequada. Não. Eles estão apenas adequando a palavra de Deus, querendo adequar, amalgamar a palavra de Deus aos novos tempos, às novas épocas. Isto é pecado. Esses homens estão preocupados apenas em anunciar uma mensagem teatral e uma mensagem manipuladora. Cuidado, meus amados irmãos, com essas mensagens panetones. Meus amados irmãos, e essas técnicas usadas por eles, bizarras e fraudulentas, dessas mensagens pantonizadas, cheias de docinhos para agradar,
elas vão ser desmascaradas. Sabe por quê? Porque Deus, nesse tempo do fim, está levantando servos e servas que levantarão a teologia sadia, a mensagem sadia da cruz, que vai ir ao encontro da ferida e curar a ferida na raiz, que é o coração perdido do homem. Meus amados irmãos, os dias de fingir que não se vê o pecado está chegando ao fim. Que Deus nos abençoe e nos levante para ficarmos alertas e denunciarmos esse tipo de mensagem cheia de docinhos por dentro, muito bem arquitetada, muito bem cheia de designs atrativos, mas na realidade só tem docinhos dentro para satisfazer os caprichos e os prazeres pessoais das pessoas que ouvem esta mensagem. Louvado seja Deus, que o Senhor abençoe a você e toda a sua família. É o meu desejo em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, louvado seja e agradecido seja o Deus Altíssimo. Amém e amém.